Olá pessoal, meu nome é Francisco, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula 1. Sou administrador, contabilista, técnico em meio ambiente, especialista em gestão pública e tenho um MBA em estratégia industrial e gestão de negócios. Se você está aqui na aula 1 é porque precisa começar do básico. Então, vamos para a introdução à política pública do nosso curso de capacitação em políticas públicas ambientais. A política pública está intimamente relacionada ao Estado, entendendo o Estado como governo, sociedade, economia e política. É muito importante não confundir política pública com política ou política partidária. Há uma relação entre elas, porém são conceitos diferentes. E também entender que governo faz parte do Estado e ele pode ser governo federal, governo estadual e governo municipal. A política partidária é exercida por indivíduos devidamente filiados a partidos políticos, com direito a participar de eleições e representar a sociedade nos poderes executivo e legislativo. Ou seja, a política partidária é o regramento para ser eleito e representar a sociedade. A política pública é um recurso da ciência política, porém, para dar andamento ao nosso estudo sobre política pública, é preciso inicialmente definir o que é sociedade. Sociedade é um conjunto de indivíduos dotados de interesses e recursos de poder diferenciados, que interagem continuamente a fim de satisfazer as suas necessidades. Assim, não podemos confundir sociedade com comunidade. A sociedade possui como principal característica a diferenciação social, e comunidade tem laços mais fortes entre as pessoas de determinada região que possuem necessidades comuns. Os membros da sociedade não são diferentes apenas por idade, sexo, religião, escolaridade, profissão, etc., mas também pelas ideias, valores, interesses e aspirações. Todas essas diferenças geram relações multifacetadas na vida dos indivíduos e geram possibilidade de haver cooperação, competição e conflito entre as partes. A cooperação acontece quando grupos ou pessoas trabalham por um objetivo comum. A construção por meio de mutirão de casas para desabrigados é um exemplo de cooperação entre cidadãos ou uma associação de indivíduos. A agremiação de pessoas a um partido para eleger representantes também é um exemplo de cooperação. A competição, ao contrário da cooperação, gera rivalidade. Acontece quando pessoas ou um grupo de pessoas disputam por algum recurso, bem ou benefício. Os concursos públicos são exemplos de competição entre indivíduos. A disputa por consumidores entre grupos empresariais é outro exemplo. Portanto, mesmo com tanta diferença na sociedade, há a possibilidade de haver cooperação, que acontece quando um grupo de pessoas trabalham por um objetivo ou projeto em comum. A sociedade levanta um problema, encaminha esse problema ao governo, que por sua vez gera uma política pública. São ações sociais junto com atividades institucionais produzindo soluções para a população. São diversos os conceitos sobre política pública, porém, a definição mais conhecida continua sendo a que diz que as decisões e análises sobre política pública implicam em responder a 3 questões: quem ganha o quê, por quê e que faz diferença. Por isso, as políticas públicas são implementadas quando o governo propõe projetos que visam a melhoria da realidade, buscando atender às necessidades da sociedade. A política pública é inerente ao interesse público, porque afeta, de alguma forma, seja ela direta ou indireta, todos os membros da sociedade. Elas permeiam um ambiente sociopolítico e, por isso, é imprescindível que os atores sociais compreendam sua formação, a forma como são orçadas, implementadas e avaliadas. Esse cenário engloba principalmente profissionais da administração pública, portanto, é uma abordagem pouco discutida e aprofundada em ambientes acadêmicos. Contudo, elaborar uma política pública não é simples.
Dentre as maiores complexidades para sua implementação estão preferências individuais, que refletem em valores distintos e interferem nas escolhas, debates sobre política e não por questões objetivas, o complicado e demorado processo de negociação política para o firmamento de ações adequadas, além de esforços incessantes de participantes do processo com a finalidade de alterar decisões, mesmo depois de terem sido tomadas. Não é fácil, envolve todo o processo sociopolítico. E aí, às vezes, aquelas questões quem ganha o quê, por quê e que diferença faz, ficam bem difíceis de serem respondidas, porque há interferências que podem prejudicar todo o processo. Então, podemos dizer que a política pública é um resultado da atividade política, entendendo política como ações de governo para atender às demandas sociais, enquanto a política partidária é feita por partidos políticos e por pessoas que disputam por vagas no executivo ou legislativo por meio das eleições. Dessa forma, depois de eleito, o agente político cria políticas públicas de acordo com seu plano de governo, para atender o interesse público, ou seja, as demandas da sociedade. A política pública pode ser voltada para as seguintes áreas: educação, saúde, transporte, cultura, lazer, assistência social, trabalho, moradia e meio ambiente, que é o foco do nosso estudo. Contudo, a política pública pode contar com apoio e parceria de órgãos privados, como empresas, ONGs e até mesmo órgãos internacionais. Um exemplo básico que a gente pode dar é o prefeito da cidade X, após eleito, transformou em política pública um item do seu plano de governo, que previa a implantação de um parque ecológico municipal. Veja que a política pública, nesse caso, envolve toda a sociedade, já que um parque é de livre acesso a toda a população. Dessa forma, esse exemplo mostra a amplitude de uma política pública. Outro exemplo de política pública: o Estado X elaborou uma política pública voltada para a conscientização da população do entorno de uma determinada APA, Área de Proteção Ambiental, e essa política pública visa a prevenção de queimadas na área. Nesse exemplo, vimos que essa política pública pretende atender a população do entorno e não toda a população do Estado. Toda implantação de uma política pública deve seguir os requisitos legais. Existem inúmeras leis, resoluções e normas voltadas para o meio ambiente em nosso país. Uma política pública voltada para a educação ambiental, por exemplo, deve seguir as normas legais e pertinentes a esse assunto, assim como uma política pública voltada para controle de emissão de efluentes deve seguir a legislação e normas voltadas para essa área. Para aplicar uma política pública, seguimos um ciclo ou um processo que são estágios contínuos e correlatos. Veremos esse assunto na próxima aula, na aula 2. Até lá!